Bom dia com muita alegria para todos nós, graça e paz do Senhor Jesus. Uma ótima segunda-feira. Hoje é dia 19 de dezembro de 2022. Você deve estar se perguntando aí, nossa, mas pastor, começou diferente hoje. É porque eu comecei homenageando aí minha querida esposa, que sempre nos cumprimenta com um bom dia, com muita alegria, né? Mas para você que gosta do bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, então tá aí o bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Brincadeiras à parte, meus irmãos, bom dia para todos nós. Vamos iniciar aí a nossa última semana do devocional Boas Novas de Grande Alegria. Hoje nós vamos falar do 21º dia e caminhando aí, como eu disse, muito bem para a conclusão aí do nosso devocional. Então, deixe-me ler aqui o devocional, como eu gosto de fazer todos os dias, e aí depois a gente vai pegar aqui algum assunto e tratar para a gente conversar nessa manhã. Então vamos começar, João capítulo 18, versículo 37, que diz assim: Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O nascimento do ancião de dias. João 18, 37 é um grande texto de Natal. Embora relate o final da vida de Jesus na terra e não o início. Observe que Jesus disse não somente que nasceu, mas também que veio ao mundo. A singularidade do nascimento de Jesus é que ele não teve sua origem no seu nascimento. Ele existia antes de nascer numa manjedoura. A pessoa, o caráter e a personalidade de Jesus de Nazaré existiam antes que o homem Jesus de Nazaré nascesse. A palavra teológica para descrever este mistério não é criação, mas encarnação. A pessoa, não o corpo, mas a personalidade essencial de Jesus existia antes dele nascer como homem. Seu nascimento não foi o surgimento de uma nova pessoa, mas uma vinda ao mundo de uma pessoa infinitamente antiga. Miqueias 5:2 expressa essa verdade 700 anos antes de Jesus nascer. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O mistério do nascimento de Jesus não é simplesmente que ele nasceu de uma virgem. Esse milagre foi intencionado por Deus para dar testemunho de um milagre ainda maior. O menino nascido no Natal era uma pessoa que existia desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E, portanto, seu nascimento foi intencional. Antes de nascer, ele pensou em ser nascido. Houve um plano estabelecido com seu pai e ele comunicou parte desse grande plano nas últimas horas de sua vida na terra. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ele era a verdade eterna, ele falou somente a verdade, ele viveu a maior verdade de amor e ele está reunindo em sua família eterna todos aqueles que são nascidos da verdade. Esse era o plano dele desde os dias da eternidade. Bom, esse então é um texto maravilhoso por sinal e eu quero te incentivar a ler, inclusive, né, se você não leu ainda os do final de semana, os de sábado e domingo, muito bons também. Mas vamos falar desse de hoje. O nascimento do ancião de dias. Como o Piper destacou no devocional, o nascimento de Jesus não foi um ato isolado. O nascimento de Jesus, ele é fruto do propósito eterno de Deus. Ele é fruto da ação de um Deus que é soberano e de um Deus que age de acordo com a sua vontade, sem estar preso à questão do tempo como nós estamos.
Agora, uma pergunta que muitas pessoas fazem, ou às vezes não fazem a pergunta, mas tem uma confusão, é em relação ao porquê Jesus nasceu em carne, ou porque Jesus precisava nascer em carne. Por que ele precisava nascer? Será que ele não poderia, como Deus que era, como soberano que era, como Deus que é e como soberano que é, ele não poderia simplesmente dizer, olha, os pecados estão perdoados, acabou, não tem mais nada para resolver, eu não preciso nascer, eu não preciso de nada disso, está tudo resolvido. Será que ele não podia fazer isso? Será que ele não podia simplesmente decretar que o pecado estava perdoado e pronto? Por que Jesus teve que nascer? A resposta pode ser dada de 3 maneiras. Primeiro, Jesus teve que nascer como homem porque um homem pecou. Se um homem pecou, um homem deveria vir sem pecado para inaugurar a nova criação. Paulo vai falar muito disso em Romanos capítulo 5. Ele vai falar, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, assim também a salvação entra no mundo por um homem. A ideia que é a ideia de substituição. Sai um homem e entra um homem. No caso, sai Adão e entra Jesus. E por que esse homem deveria viver sem pecado? Como Jesus viveu? Ele viveu em toda a sua passagem pela terra, toda a sua encarnação, ele viveu sem pecado. E a Bíblia afirma isso várias vezes, e os evangelhos mostram isso também de maneira muito clara. Por que ele deveria viver sem pecado? Porque ele estava estabelecendo a realidade que nós havíamos perdido. Ou ele estava mostrando que essa realidade que nós vivemos não é a realidade de fato. Vou dar um exemplo melhor. As pessoas dizem que errar é humano. Você já deve ter ouvido essa expressão, você já deve ter falado, né? Errar é humano. Mas errar não é humano, errar é pecado. Humano é viver como Jesus viveu. E esse é o grande segredo de ele ter nascido como homem. Por quê? Porque ele veio estabelecer como nós, homens, de fato devemos viver. E aí você já deve estar aí pensando, pastora, isso é viagem, né? Ninguém consegue viver assim. Isso é impossível. Como fazer ou como viver como Jesus viveu? Como viver da maneira como ele viveu? Isso é impossível. É verdade, é impossível mesmo. E é por isso que nós precisamos da graça de Deus. É por isso que nós precisamos do poder de Deus em nós. E o poder de Deus em nós não é para sair por aí falando frases feitas, dizendo para você mesmo palavras motivacionais. O poder de Deus não é para isso. O poder de Deus é para nos capacitar a viver como Jesus viveu, a viver a vida santa e a vida piedosa e devota que ele viveu. Então, para isso a graça foi nos dada, para isso o poder de Deus em nós, para isso a habitação do Espírito Santo em nós, para nos transformar como ele é. Aí é que entra o ponto. Se você faz o que faz pela graça de Deus, nós não temos do que nos orgulhar. Se vivemos a vida cristã pela graça, não temos do que nos orgulhar. Do que devemos nos orgulhar? Do que podemos nos orgulhar? Absolutamente nada. Então, primeiro, Jesus deveria vir como um homem porque um homem pecou. Segundo, ele deveria vir como um homem porque um homem deveria morrer. Além de viver, ou além de vir como um homem porque um homem pecou, um homem que pecou, deixa eu refazer isso aqui. Assim como um homem pecou, um homem deveria pagar a penalidade pelo pecado. Se um homem pecou, um homem deveria morrer. Não poderia ser um Deus, não poderia ser uma divindade. Por essa causa, ele teve que morrer. Jesus morreu para levar a penalidade do nosso pecado. Por quê? Porque se um homem peca, um homem também tem que pagar a punição dos pecados. Por isso que para o crente não faz muito sentido aquela história de estou pagando os meus pecados. Não, quem paga os pecados é o próprio Senhor Jesus. Essa história de estou pagando os meus pecados faz parte da cultura romanista. Porque no romanismo,
Jesus te dá o caminho, mas quem paga os seus pecados é você, e não ele mesmo. Então, o ensino do Novo Testamento ele pagou a penalidade dos nossos pecados. Não precisamos pagar. Por isso que não faz sentido a história da maldição hereditária. Por que não faz sentido? Porque a história da maldição hereditária é como se você estivesse pagando os pecados dos seus antepassados, ou algo parecido. Mas o que a palavra de Deus vai nos ensinar é que Jesus, ele finaliza o poder do pecado na nossa vida. O pecado não tem mais nenhum poder sobre nós. No ensino bíblico não há essa questão de causa e efeito. Se no primeiro ponto o ensino é sobre graça, nesse segundo ponto o ensino é sobre amor. O crente é o ser mais amado do que ele jamais poderia ser. Por isso que o crente, ele não depende do amor do marido, nem da esposa, nem do pai, nem do filho, nem dos amigos, nem dos irmãos da igreja. Ele não depende do amor de ninguém. Por quê? Porque ele já é mais amado do que ele jamais poderia ser. Bom, ele tinha que nascer como um homem porque um homem pecou, ele tinha que nascer como um homem porque um homem deveria morrer, e ele nasceu como um homem porque um homem tinha que ressuscitar. A Bíblia diz que ele é as primícias da ressurreição. Ele indicou o caminho que todos os crentes vão seguir um dia. Ele disse, olha, isso é o que vai acontecer com vocês. A morte não tem mais nenhum poder sobre a vida de vocês. E por isso vale a pena obedecer a Deus. Por que nós podemos obedecer a Deus nessa existência? Por que aquela história do você merece ser feliz não encaixa no ensino bíblico? Porque nós não vivemos apenas essa vida. Quem vai viver 60, 70, 80 anos, aí tem que ser feliz mesmo. Aí tem que buscar felicidade aqui, porque talvez é a única felicidade que vai ter. Mas para o crente, ele não precisa ser feliz agora. Agora ele precisa obedecer a Deus. Ainda que obedecer a Deus pode custar a felicidade dele. E um crente devoto e piedoso sabe do que eu estou dizendo. Sabe de quantas coisas vai ter que abrir mão para obedecer a Deus. Sabe de quantas coisas vai ter que deixar para trás para obedecer a Deus. E esse é um sinal daquele que crê na ressurreição. Não, eu posso deixar isso para trás porque vai ser um curto período de tempo. Daqui a pouco eu vou ressuscitar e aí sim, já sem a presença do pecado, poderei viver a verdadeira felicidade que é estar ligado ao meu Criador. Bom, Jesus deveria nascer porque um homem pecou, porque um homem deveria morrer e porque ele tinha que ressuscitar. Moral da história, esse homem está reunindo todos os que são nascidos da verdade. Ele era a verdade eterna. Então, o que ele está fazendo agora é reunir. Esse homem está reunindo um povo, está arregimentando um povo, está arregimentando um exército de homens e mulheres que vão fazer parte aí daquele seu povo final e definitivo. Essa é a moral da história. E a aplicação? O que a gente pode aplicar, além das pequenas aplicações que eu já dei aqui na nossa conversa? O que nós podemos aplicar de tudo isso que acabamos de ouvir? Jesus, ele suscita vários sentimentos e reações nas pessoas, mas, grosso modo, ele suscita dois tipos de reação. Isso, às vezes, consciente e inconsciente. As pessoas olham para Jesus e veem Jesus como um lunático, um louco, ou os seus seguidores como lunáticos ou loucos. Porque a história relacionada a tudo que acabamos de falar, um homem tinha que nascer porque um homem pecou, porque um homem deveria morrer, tudo isso parece uma história fantástica. E muitos vão dizer que nós estamos realmente viajando. Esses é o que acham Jesus um lunático. Agora, se você acredita que Jesus é realmente o que ele diz que é, nesse texto, por exemplo, ele diz que ele é a verdade. Então, se você crê que Jesus é quem realmente ele diz que é, e ele é tudo isso que eu acabei de dizer, a sua vida precisa mudar completamente. E aqui são dois convites.
Se você ainda não fez uma confissão pública de Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não experimentou uma mudança de vida por causa do Evangelho, você ainda está considerando Jesus um lunático. Então você precisa hoje, agora, resolver no seu coração ou aceitar no seu coração essa verdade. Agora, você que já fez isso, como está a sua vida? Sua vida está baseada no Jesus que é a verdade ou apenas em um lunático? Essa é uma pergunta que todos nós devemos responder. Se ele é quem ele diz que é, isso tem que mudar completamente a forma como vivemos. Tá certo? Vamos orar, meu povo? Então, se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo. E como eu gosto sempre de fazer às segundas e sextas-feiras, gosto de encerrar o nosso devocional com a oração do Pai Nosso. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um aviso importante para vocês. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós temos o Nave Talk. Nós vamos falar sobre a palavra que foi ministrada ontem pela pastora Flávia. E eu te convido para estar conosco hoje às 20 horas na igreja Nave, tá bom? Deus abençoe. Ótima segunda-feira para todos, semana abençoada. Fiquem com Deus.